Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Uma pessoa amiga me falou que informações sobre olho gordo, mal olhado e etc. encontram sua explicação nos conhecimentos sobre fluidos tratados por Allan Kardec em sua obra e aprofundado até certo ponto nas páginas da Revista Espírita, que lançou e publicou de 1858 a 1869, ano de sua morte. Essa informação tem base lógica? Começaremos com um exemplo prático. O comentário é de Chico Xavier e se refere a uma vivência quando ainda trabalhava no Centro Espírita Luiz Gonzaga, envolvendo uma cooperadora do grupo a que pertencia, que compareceu para o trabalho em determinada noite, reclamando de forte dor de cabeça num dos lados do rosto. Segundo relatou, o espírito Emmanuel lhe disse que aquela senhora teve uma discussão forte com o marido, chegando quase a ser agredida fisicamente por ele. O marido desejou dar-lhe uma bofetada, não o fazendo por um recato natural. Contudo, agrediu-a vibracionalmente, provocando uma concentração de fluidos deletérios que lhe invadiram o aparelho auditivo, causando a dor de cabeça. Tão logo começou a reunião, Dr. Bezerra de Menezes colocou a mão sobre sua cabeça e vi sair de dentro do seu ouvido um cordão fluídico escuro, negro, que produzia a dor. Estava psicografando, mas, orientado por Emmanuel, pude acompanhar todo o fenômeno. Ainda sobre a relação fluidos-palavra, o médium lembra que, certa vez, tendo saído atrasado para o trabalho por ter perdido a hora, caminhava apressadamente quando uma vizinha gritou-lhe o nome. Tentando esquivar-se, dizendo que a atenderia na hora do almoço, foi impedido por Emmanuel, que lhe determinou voltasse e se inteirasse do problema. A senhora solicitava explicações sobre a orientação dada por escrito pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes. Esclarecida a dúvida, retomou o caminho, percebendo que a mulher alegre, despedindo-se, diz: Obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Nesse instante, ouve o benfeitor espiritual sugerir: pare um pouco e olhe para trás. Surpreso, observa uma massa branca de fluidos luminosos saindo da boca da irmã atendida, encaminhando-se para ele, entrando-lhe no corpo. Ouve ainda Emmanuel observar-lhe: imagine se, ao invés de vá com Deus, dissesse magoada vá com o diabo. De seus lábios estariam saindo coisas diferentes. A questão dos fluidos foi substancialmente ampliada pelas observações e conclusões de Allan Kardec, sobretudo através das páginas da sua Revista Espírita. Em artigo publicado em 1867, por exemplo, afirma que o ar é saturado de fluidos conforme a natureza dos espíritos ou dos pensamentos dominantes. Consequentemente, ambiente carregado de fluidos salutares ou malsãos exerce influência tanto sobre a saúde física como sobre a saúde moral. Sendo assim, em razão do seu grau de sensibilidade, cada indivíduo sofre a influência dessa atmosfera, viciada ou vivificante. Acrescenta que pensamentos colhidos na fonte das más paixões como o ódio, a inveja, o ciúme, orgulho, egoísmo, animosidade, cupidez, falsidade, hipocrisia, malevolência, etc., espalham em torno de si eflúvios fluídicos malsãos que reagem sobre os que o cercam. Comenta ainda que, assim como o ar viciado é saneado com correntes de ar saudável, a atmosfera com maus fluidos o é com fluidos bons. Como se percebe, o pensamento mais uma vez está por trás dos fenômenos do mundo dos efeitos. Kardec considera que o pensamento age sobre os fluidos ambientes como som
age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Afirma que os fluidos que emanam dos espíritos, encarnados ou desencarnados, são mais ou menos salutares, conforme seu grau de depuração. As qualidades do fluido estão na razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Quanto mais elevado os sentimentos e desprendidos das influências da matéria, mais depurado será seu fluido. Já em O Livro dos Espíritos, na questão 70, alerta que a quantidade de fluido vital se esgota. Se transmite de um indivíduo para outro. Que os órgãos do corpo estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital, o qual dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. A quantidade de fluido vital não é fator absoluto para todos os seres orgânicos, variando segundo as espécies, não sendo fator constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. E, por fim, quando os seres orgânicos morrem, o fluido vital remanescente retorna à massa. Estudos posteriores revelaram também que a matéria inanimada absorve potencialmente fluidos humanos, retendo toda a espécie de vibrações e emanações físicas, psíquicas e vitais. Convertem-se assim em agentes evocadores das impressões psicométricas, como Ernesto Bozano mostra na obra Enigmas da Psicometria, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Sendo assim, da mesma forma que a influência deixada num objeto por pessoa viva tem a virtude de pôr o sensitivo em relação com a subconsciência dessa pessoa, assim também a mesma influência deixada nos objetos por uma pessoa desencarnada tem o poder de pôr o sensitivo em relação com esses registros fluídicos ou mesmo até com o espírito que as deixou neles gravados. Daí o fato de roupas de uma pessoa desencarnada poder causar sensações desconfortáveis naquela outra que a passa a usar. A água e a exposição ao sol desimpregnam tais peças dessa energia chamada remanente. Os alimentos também sofrem a influência dos fluidos de quem os manipula ou consome. A propósito da água fluidificada, o Espírito Emmanuel esclarece que a água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Alerta que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Confirma que a água pode ser fluidificada de modo geral em benefício de todos e se em caráter particular para determinado enfermo. É conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Recomenda que, se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiopsíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana convidamos você para irmos direto ao ponto.